Aí, pessoal, tudo bem? Portugal Connection falando aqui dentro do Estúdios Connection. Hoje a gente tem aqui o maior prazerzão mesmo, tá, de receber o Ariel, né? O Ariel vai falar sobre uns projetos muito interessantes, vai começar lá com o videolog, vai falar um pouco da história dele e depois nós vamos entrar num papo tecnológico aqui. Vamos falar um pouquinho sobre Bitcoin, vamos falar um pouquinho sobre blockchain, vamos falar um pouquinho sobre... Isso ele não está sabendo. Vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente, tá bom? Uhum. E vamos falar sobre a parte do teu projeto Gotas Social, né? Então, Marco, você que convidou aqui o Ariel, porque foi um grande prazer ter conhecido ele aqui dentro. Por favor, receba o nosso grande convidado aí. Legal, legal. Ariel, obrigado por ter aceito o convite. É um cara que eu conheci aqui em Portugal há pouco tempo, né, Ariel? 6 meses? Pouco tempo que a gente está junto. Janeiro para cá. No coworking, né? E onde o Ariel, por coincidência, trabalha no mesmo coworking, lá no Atlantic Hub. Uhum. Né, e eu de frente para ele. E eu estou sendo catequizado, educado na área de Web3, né? Por esse cara fantástico aí que eu tive o prazer de conhecer. Então vamos conhecer um pouquinho da tua história. O legal é que até forçamos o Marcos a participar uma vez de uma live que a gente faz toda sexta-feira no canal do João Razin sobre Mind Blowing, que é justamente para explodir cabeça, né? E a ideia é trazer gente que não conhece nada para a gente trazer um pouco do impacto para a Web3. Porque eu vou falar disso um pouco mais para frente, mas para quem não sabe, a Web3 é a evolução da Web2, só que é a internet do dinheiro, a internet da propriedade. Pois é, e muda tem muita tudo. coisa para a gente conversar Exato. aqui. Será que vai caber em 40 minutos, 50 minutos? Eu vou tentar ser rápido na minha história, apesar de ser muito longa. Legal, eu vou dar assim, uns quartinhos pra gente botar isso, modular isso, senão a gente não termina. Eu tô vendo que... Olha, nós vamos ter aqui Ariel 1, Ariel 2, Ariel 3, por aí vai embora. Vamos lá. Juro que eu vou tentar ser rápido e até mesmo para despertar um pouco de interesse das pessoas, né, a empreenderem. Eu acho que o mais importante que a gente tem agora, depois de tanta experiência de vida, é fazer com que quem está a fim de aprender realmente mergulhe nisso. Que é realmente uma coisa que transforma vidas. A gente tem realmente um poder quando você empreende, né, de discernimento, de crescimento, de... Não tem limite, né? Você vai atrás dos maiores desafios da sua vida para conseguir realmente resolver desafios. E isso é incrível. Vamos ver se por acaso isso ajuda também a inspirar vocês. Legal. Mas eu comecei com 10 anos de idade. Eu comecei com 10 anos tocando na minha festa de aniversário. Fiquei apaixonado por música. Virei DJ. Fazia as festas dos meus amigos todos. E dali, aos 11 anos, 12 anos, comecei a montar uma equipe de som. Imagina a loucura, minha mãe achando que... Rio de Janeiro? E meu pai achando que eu tava num caminho esquisito. Morava em Pedra de Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro. Muito longe. Já tive um restaurante lá, cara. Na frente daquele que tem grandão ali na beira da praia de frutos do mar, que é muito conhecido, que chega um monte de ônibus. Do Mendanha? Lá. Não. Onde tinha um Cândidos? Cândidos. Era o Cândido. O Cândidos era seu? Não, ficava na minha frente. Né? Ah, O Cândido o meu era Mentira, pequenininho, cara, ninguém sério? conhecia. Tem que falar do Cândido. Cândido, né? Eu era vizinho do Cândido na época. lá. Cândidos era o restaurante de todos os grandes Continua? artistas. Não, queimou, pegou fogo, deu um problema eu me sério. lembro. Mas aí ele voltou depois. Ele voltou, mas nunca mais voltou como voltou era. da mesma forma. Bom, passou. Não, e dali Vamos lá. eu pegava o som e botava na pracinha ali da Pedra de Guaratiba, ali da Amendoeira e tal. E dali foi crescendo o negócio, meu negocinho de 12 anos, eu comecei a empreender sem saber o que era empreender, porque eu era apaixonado por música e ninguém me aceitava pra tocar em lugar nenhum. Sim. Né? A real é essa. Fiz sociedade com uma outra pessoa que tinha umas caixas de som, conheci outros caras de som também, e comecei a tocar aos 14 para 15 anos em baile funk no Rio de Janeiro. Meu Deus. Minha mãe pirava a cabeça. Imagina. Fica imaginando seus pais. Era na Pedra de Guaratiba, minha mãe professora, conhecia todo mundo, era conhecido como filho da tia Marina, né? Então era mais fácil isso de alguma forma. Então eu tava tocando, era cheio, mas a maioria me conhecia, então tinha uma certa segurança para ela a princípio. Mas lógico que ela não dormia direito. Partindo dali, eu comecei a tocar realmente num baile funk que era lá do A, lá do B. Era realmente aquela coisa de briga mesmo, sabe? Que tinha corredor e tal. E eu, de novo, com 15 anos de idade. E eu tava em frente a uma equipe de som chamada Estúdio LD. Que estava, acho que era Estúdio LD, eu não me lembro exatamente o nome. Ou se era Estúdio R. E do outro lado tinha uma outra equipe chamada Shop Disco, e que era um DJ chamado Serginho Costa. E que esse mesmo depois virou MC Creu, e foi com todo mundo meio que crescendo e subindo muito. O que eu quero dizer com isso? Eu nasci basicamente com a história da música ali no Brasil. Eu me lembro de um cara que fez o tal do tamborzão do funk, ele me chamando no estúdio pra me perguntar se era legal aquilo que ele tava fazendo. Olha que interessante, né? Dali tinha outros grandes MCs, eu fiquei realmente apaixonado por música, adorava tocar drum and bass, não necessariamente funk, mas funk era uma forma de me conectar e entrar no mercado.
E por isso acabei também emergindo muito nesse mercado. Dali eu queria me tornar locutor de rádio, me tornei locutor de rádio comunitária. E começou a fazer um sucesso, tinha ligações, cartas de Ariel Te Amo, né? Aquelas coisas, primeira namorada. O primeiro sucessinho de fato, né? Você começa a ter um pouco de projeção, até um dia que eu fiz rádios comunitárias no Rio de Janeiro, lá em Campo Grande, que é um lugar que não pega rádio comercial. Então as rádios comunitárias eram quase que legalizadas, eu falo quase porque estava sempre ali à beira do fechamento. Rádio, por exemplo, que tem lá no centro de Campo Grande, no alto-falante. Exatamente. Que todas as lojas botavam música e tal. E essa rádio começou a crescer muito, o negócio começou a tomar uma proporção muito grande e a gente começou a ser chamado para rádios comerciais. E a primeira que eu fui foi a Transamérica. Eu fui fazer um teste na Transamérica, quando eu fui fazer o teste, eu olhei pro cara. Ao invés de eu fui pra Jovem Pan antes, fui negado. Fui pra Transamérica, comecei a ver o cara mexendo no software. E eu cheguei e falei, olha, o Marcinho, o nome dele, mas eu não sabia o nome dele até então. Eu falei, cara, eu conheço esse software aí. É o SoundForge, ele. Você conhece? Cara, espera aí, nem faz nada não. Aí saiu, pegou o chefe da rádio e falou, pelo amor de Deus, preciso de férias. Ele conhece SoundForge. Salvou minhas férias. Começa agora, né? Começa agora. Não, eu comecei no dia seguinte, não tô brincando, assim. Foi um negócio bizarro, assim. Isso é bizarro mesmo. E isso tudo aprendi eu mesmo. Então não foi nada ninguém me ensinando. Eu via a rádio Jovem Pan, ouvia as vinhetas e... Autodidata. E fui meio que tentando praticar igual. Então era mais ou menos nesse sentido. Meu pai tinha computador, meu pai é professor, né? Então tinha de informática na época. Processamento de dados, então acabava que tinha esse acesso em casa. Dali fiz de Transamérica. De Transamérica me tornei produtor de rádio, depois locutor de verdade. E aí, na verdade, quando eu fui me tornar locutor oficialmente da rádio, o meu chefe na época me deu um horário específico para que eu pudesse escolher o nome do programa, o horário que eu defini realmente que eu quero fazer, ou seja, eu queria o horário nobre. Aí eu tinha 19 anos, eu acho, por aí. Era novinho ainda, cara. Era novinho, a gente acabava de entrar na rádio. Já tava com essa autoridade, pois né? Cara. Com 19 cara, as pessoas achavam que tava legal o que eu tava fazendo, né? As minhas vinhetas eram bacanas, estavam começando a repercutir. Eu era apaixonado por rádio há muito tempo, eu tinha um tempo de vida, né? Sim, o cara sentia assim, pô, isso aí tá no sangue do cara, vamos dar força e tal, porque tá bom. Exatamente. E foi abrindo o meu caminho até então que ele falou, cara, faz o que você quiser definitivamente. Eu vou chamar um DJ aqui, que é um tal de MP4, que naquela época fez a música The Book is on the Table, né? Então era esse cara que tava no ápice do sucesso. E aí era eu e ele, eu criei um programa e tal, esse programa virou o primeiro lugar de audiência na rádio. E aí comecei a ter fã-clubes, essas coisas todas, que pra mim foi uma experiência impressionantemente surreal, assim, né? Eu chegava nos lugares, tinha segurança. Chegava rasgado em casa. Não, eu recebia um monte de carta, um monte de doce, um monte de... Eu não sou muito fã de futebol, mas, cara, eu recebia toalhas de Botafogo, porque eu era botafoguense, porque meu pai é botafoguense, né? Então, você tinha toda aquela experiência muito louca, assim, nesse processo. Quem é o treinador? Não sei. Não tem nem ideia. Eu já entrevistei várias pessoas de futebol. Meu pai sempre fala de um mico que eu paguei. Eu nem me lembro da pessoa que eu perguntei, mas eu perguntei o que ele fazia. Todo mundo riu no estúdio. O cara era super famoso no futebol. Eu falei, cara, desculpa, eu não sei mesmo quem você é. Desculpa, todo mundo aqui tava te apreciando, mas eu não sei. Não é. O meme, né? E eu não tava fazendo um programa de esporte. Eu tava na rádio anunciando música, né? Anunciando notícia. Eu não tava nessa parada. Dali daquele primeiro lugar de audiência, eu fui pra Jovem Pan. Em paralelo, meu primo começou a fazer uma banda de pagode também. Ele começou a tocar na casa da minha tia, em alguns lugares. Eu até convidei ele pra fazer um show na Pedra de Guaratiba, que eu tava com um som lá, num carnaval. Eu falei, primo, vamos lá fazer um show, tem uns andaimes lá e tal. E aí o Monza, na época, o Monza é uma pessoa importante, quem quiser procurar sobre ele depois na internet consegue achar. O Monza, que é pai de um dos componentes, né, dessa banda, ele acabou indo e falou, Ariel, vambora, eu vou levar a van, a gente bota lá em cima do andaime, vocês fazem um show e tudo certo. Então, eu liberei o espaço pra fazer, e meu pai filmou, inclusive, isso tá gravado. Essa banda cresceu muito, se chamou Sorriso Maroto, é a Sorriso Maroto de até hoje, né? E aí, como eu tô falando isso, é o seguinte, cara, as coisas foram, a gente foi, né, minha família, né, consequentemente, eles são pessoas que eu gosto muito, há muitos anos que eu conheço, cara, vi a fundação lado da banda. artístico, tem alguém na família que... Tem algumas pessoas, meu tio e do Fred, né, que é do Sorriso também, o nosso tio, na verdade, um dos tios nossos, trabalhou com o Michael Jackson durante um tempo, com o U2 também, na parte de música. Então a gente tem algumas coisas aí bem conectadas, pelo que meu pai me conta, né, eu nunca conhecia, infelizmente, mas tem algumas conexões desse tipo. Legal. E aí eu fui pra Jovem Pan em seguida, e na Jovem Pan, cara, era meu sonho da rádio, né? Cheguei na Jovem Pan e quem era o sócio da Jovem Pan era o Luciano Huck, era a Cioli, né, a Calainho. Era uma galera muito grande, o Arnaldo também, daquela época da família Manchete e tal.
E o negócio, pra mim, era assustadoramente incrível, porque era um estúdio de rádio dentro, ia ser lançado ainda, ser liberado ainda, um estúdio de rádio dentro do Rio Sul, que é um shopping no Rio de Janeiro muito conhecido. É um shopping meio elite, né, naquela região ali. E quando eu entrei nesse estúdio pra ver, era tudo muito novo, o Luciano Huck entrou atrás e falou: "E aí, Ariel, o que você achou?" Eu falei: "Cara, você me conhece?" Aí ele falou: "Todo mundo que tá aqui na rádio eu conheço, como locutor, ele gosta de rádio, né, interessante." E aí eu fui e se marcou muito, cara. Eu perguntei: "E aí, o que eu faço?" Eu queria muito ir pra televisão, né, a rotina tradicional. Eu começo com rádio, depois eu vou pra televisão, né, assim. Eu falei: "Cara, é muito difícil, quase impossível, não vai ser quase... vai ser muito difícil você conseguir e tal. Aí, nessa hora mesmo, eu parei e falei: "Cara, não tem como ser difícil. Eu vou começar realmente... Eu produzi isso, mas onde eu publico isso?" E não tinha nenhum site para postar vídeo. A gente tá falando de 2002, isso, mais ou menos. Aí você começou a gravar vídeos próprios? Comecei a fazer vídeos meus e nesse processo não tinha onde publicar. E aí, em 2003, efetivamente, eu comecei a bolar, estudar sobre tecnologia. A internet banda larga estava começando a surgir. Muito cara e muito clusterizada. 2002, 2004? Muito antigo, cara. 2004. Início de 2004. Isso. Início. Aí eu juntei com o programador da rádio, o Renan, naquela época, e falei: "Cara, vambora montar um site de vídeo para as pessoas." Tá afim? Ele: "Cara, vambora." E eu, de novo, fui no meu conceito de autodidata e construí um site visualmente. Ele fazia o back-end e eu fazia o front. Para publicar os seus vídeos. Para publicar os meus vídeos, mas eu queria que todo mundo pudesse publicar seus vídeos também. Já que era um problema meu. E dali começou a minha jornada... Eu voltei à minha jornada empreendedora ativa, né? Eu já tinha algumas coisas ali, sociedades com o Mackenzie, que depois virou meu sócio também no Videolog, e ficou bastante conhecido. Mas nesse período, o Videolog para mim virou, tipo... incrível, um produto maravilhoso. Eu comecei a postar, não tô brincando assim, tipo, um mês depois, veio um jornal do Globo, na capa do jornal do Globo, daquela de segunda-feira que tinha de informática, lembra? O vídeo vem aí, olê, olá. E só falava do Videolog. Do meu produto, nem perguntaram de nada, só tinha... Quais outros produtos, assim, quais outros empreendimentos nessa área, nessa época? Nessa época só tinha isso. Ah, do YouTube? Como o YouTube? Tinha YouTube já? Não existia YouTube, não tinha existia, nada. O que existia era um site que você subia um arquivo para o seu FTP, aí pegava esse link do FTP, colocava lá e tocava toscamente, que tem que ser o player, o real player naquela época, vocês lembram disso? Era o mais que famoso. dava bug direto. E a gente fez uma parada que era muito mais fácil de fazer, né? Você subia no site, a gente mesmo botava lá. Então você mesmo subia o vídeo, como a gente conhece hoje, na real, né? Eu comecei a fazer aquilo. Cara, o Videolog começou a explodir. E eu, como locutor de rádio ainda, eu tava de segunda a sexta, de segunda a sábado, na verdade, né? Fazendo aquele rodízio. E o negócio começou a tomar uma proporção muito grande. Começou a crescer. E como é que você gerava receita ali? Então, não gerava receita. Eu pegava o dinheiro, comprava hosting lá fora, e esse hosting começou a ficar muito caro. Depois dessa matéria, a Embratel começou a fazer o Clique 21, que era um portal de internet da Embratel. E a gente recebeu uma mensagem dizendo que eles queriam patrocinar o Videolog. E aí a gente falou: "Cara, beleza, vambora." Aí chegamos lá, chamamos esse cara para ser conselheiro, inclusive, que chamou a gente. E aí a empresa realmente começou a existir. Eles conseguiram bancar. Aí começou a gerar receita. É uma receita muito pequena. E essa receita a gente não sabia de onde ia vir, nem numa noção de onde ia vir. A gente passou por fases muito interessantes. Porque era um projeto realmente piloto, então nasceu para ele, né? Cara, tinha tudo para dar errado. Pedras, né? Caro, muito caro, extremamente inovador. Ninguém conseguia, se não conseguisse acessar, ninguém ia conseguir interagir com aquele negócio, tinha que acessar. Nesse negócio. Um problemaço com a indústria, porque a indústria não ia querer jamais que seus vídeos fossem pra internet, já que eles estavam vendendo em fita, né? Ainda em CD, na verdade. Blockbuster bombando naquela época. As televisões jamais iam querer postar alguma coisa naquilo. Então era tudo para dar errado, assim. E aí, quando a gente foi pra Embratel e trouxe esse conselheiro, ele comentou com a gente uma parada chamada interconexão. Olha que interessante, né? Eu não tinha noção nenhuma de como podia fazer dinheiro, mas existia um modelo de fazer dinheiro que era privado, era uma coisa que era acordo entre as operadoras. Isso. E que ninguém sabia, definitivamente. Era realmente um acordo entre eles. E quem levasse mais tráfego para a operadora, ou seja, a Embratel é uma delas, ganhava uma recompensa financeira daquela distribuição daquelas taxas. E aí era muito dinheiro. E o Videolog começou a crescer muito de tráfego. Então te virou uma das principais do Brasil. Deixa eu entender assim, peraí. Então você fez um acordo com a Embratel e você começou a levar público, fluxo de serviço ali. E isso é cobrado de quem está usando. A gente levava dados, que era o KPI principal deles. E aí dessa fração aí você pegava um DXzinho ali, um pedacinho. Eles não falavam quanto era, eles pagavam por mês. Com certeza era muito mais dinheiro, depois a gente ficou sabendo. Mas eles não anunciavam porque era um acordo entre eles que não era publicado, entendeu?
Tá. E aí, no final das contas, eles estavam meio que patrocinando pra ter a gente, mas eles estavam, tipo, cara, ganhando muita grana com a gente. Essa era a lógica. O vídeo é pesado, então a gente gerava muito tráfego por ser vídeo, entendeu? E aí, tentando passar um pouco aqui pra vocês terem uma dimensão. Cara, assim, por mais que tivesse entrando dinheiro, era muito pouco dinheiro. E, de novo, nós éramos empreendedores, nós tínhamos aquelas dificuldades, né, a princípio de inovar, e fomos pedir dinheiro no banco, naquela época no Unibanco. Unibanco. Cara, cena bizarra. Sentamos na mesa, eu e o Mackenzie. O Mackenzie veio como sócio também, que inclusive é um dos melhores amigos até hoje. A gente sentou na mesa e falamos pra gerente que a gente queria muito, acho que era R$2.000 pra comprar servidores. R$2.000? Aí ela falou, servidores, não sei o que é isso, mas eu acho que é pra você botar na empresa e tal. Eu falei, não, pra botar pra internet acessar. Ela, internet? O que é isso? Começou a zombar da gente. Eu falei, você conhece... Servidores eram garçons? Aí eu falei assim, você conhece Google? Já ouviu falar? Nunca ouvi falar desse negócio, aí nunca vai dar certo. Que coisa esquisita, gente. Não tem como, pelo amor de Deus, não pode perder meu tempo, assim. Ainda zombando a gente na nossa frente. E aí, cara, foi muito difícil fazer o que a gente fez. Não sei como a gente continuou aquilo, sabe? E o negócio não parava de crescer, não parava de sair em mídia. Aí a Oi procurou a gente durante esse processo. A Oi ia fazer a Oi Internet também. E eles chamaram a gente e aumentaram essa recompensa e deixaram uma infra maior pra gente. Prometeram uma infra que de fato não entregaram. Mas eles deixaram pelo menos um hackzinho lá pra gente. Cara, e aí, lá fomos nós. O negócio cresceu, problema de escalabilidade. A Oi não entregou aquilo e veio o tal do vídeo da Daniela Ciccarelli. Que foi o marco da história dos vídeos, do video sharing no Brasil, na real. O YouTube tinha nascido 9 meses depois da gente. O YouTube nasceu com $12 milhões de investimento. A gente começou o negócio no Brasil, com metade do nosso salário botando nesse negócio. Então, tipo, olha que diferença competitiva, né? O YouTube começou num cenário em que todo mundo acreditava que esse tal de startup ia ser legal, vamos queimar para crescer. E uma hora a gente vende e pulveriza esse negócio. A gente nasceu num cenário que a gerente do banco desnobava da gente. Então, assim, tinha tudo para não ir para frente, sacou? Foi um cenário muito esquisito, na real. Acabou que a gente foi para Oi, a Daniela Ciccarelli foi pro ar. A gente não tinha infraestrutura, a gente não parava de cair. Mas a audiência aplicou um nível absurdo. Cair porque tinha um acesso muito grande. Muito acesso, a gente não tinha infra para aquilo. Você não tinha infraestrutura para segurar aquela demanda. Exato. Aí descobriram o YouTube e começaram a postar no YouTube. Daí o YouTube ficou muito famoso a partir dali. E a gente também cresceu bastante. Independente de ter caído, alguns momentos ficavam ociosos, outros não funcionavam, outros funcionavam. Então você ficava nesse ciclo. E a gente começou a tomar um posicionamento nosso desde o início, que era... O próprio produtor era o grande artista do conteúdo. A gente ia focar nos produtores de conteúdo. O que a gente ouvia de gente falando que isso era impossível. Você precisava fazer faculdade para ser algum produtor de vídeo. Você ia precisar fazer apresentação de TV, você tinha que fazer sua faculdade. E não é assim que funciona. Ninguém ia investir nisso. Cara, olha que diferença, O padrão né? era televisão e cinema, né? Quase que... E a gente acreditava. A gente acreditava pra caramba que fosse o contrário. O produtor ia realmente se destacar. E assim, acreditava numa loucura. E a empresa começou a crescer, porque a gente ganhou mais dinheiro. A Oi conseguiu pagar melhor a gente, começou a fazer publicidade, que até então era tudo novidade naquela época. O nome de startup começou a ser burburinado por aí, que o YouTube era uma startup. E aí a gente começou a ter um pouco mais de projeção. Assim, cara, mas foi tudo muito difícil para conseguir crescer. E como a Oi não conseguiu suportar, logo em seguida veio o UOL. Eu tava no final de semana na rádio. Eu amo rádio, né? Eu gosto muito de rádio. Então, no final de semana eu fazia rádio ainda. Eu pedi pro meu chefe, o Amorim, na época, para que eu pudesse ficar só no final de semana. Que eu tinha paixão por aquilo. E aí acabou que o Regis, que é o diretor do UOL até hoje, um dos diretores mais importantes do UOL, da história do UOL, ele nem era sequer diretor, ele tava começando a trabalhar no UOL. Ou trabalhava e tinha um cargo muito menor, e ele começou a conversar com a gente, falou: quero muito levar o Videolog pro UOL. A Marion, que é uma das fundadoras com frias do UOL, ela ama vocês, ela gosta muito do trabalho que vocês fazem. E era um trabalho muito legal, o produto era muito maneiro. E a gente queria colocar vocês lá dentro. E foi a primeira vez que realmente a gente viu uma estrutura definitivamente profissional. A gente foi pro UOL, chegamos lá, tinha uma infra absurda. Fomos conversar com o presidente, que era o Epstein, Marcelo Epstein na época. Cara, ele assinando cheques de R$1 milhão pra comprar servidor. E o cara tava me dando merreca lá atrás, entendeu? Chegamos no data center da Folha de São Paulo na época. Cara, o que vocês quiserem é tudo de vocês. Não tem o que interferir. Aqui é a melhor banda, aqui é a melhor estrutura. Coloca. E a home do UOL, vocês lembram do que era no Surreal, né? Então a gente tinha tudo. O tráfego, tinha a infraestrutura. Basicamente, vocês foram
comprados pelo UOL. Quase isso. Eles recompensaram a gente com publicidade e a gente começou a vender publicidade com mais potência. O UOL deu uma projeção surreal pra gente naquela época. E realmente era parceiro. Era Ali realmente começou a ganhar parceiro. dinheiro? Aí foi outra história. A equipe começou a crescer, a gente chegou, cara, uma galera, sei lá, 60 pessoas, a maioria tecnologia. O negócio começou a dar uma estrutura muito maior, assim, sacou? E a gente continuou nas nossas inovações acontecendo. Até então, as grandes marcas começaram a procurar a gente. A gente era mídia... Toda semana tinha alguma coisa na mídia falando do videolog, assim. Era um negócio muito grande. Espontânea. Muito espontaneamente, não tinha um PR. Aliás, a gente até fechou com a Elderman na época, que era o principal. Mas, cara, a gente era o patinho feio, assim. Era muito pequeno diante dos outros clientes dele. E era tudo muito novo, então não dava muita atenção pra gente. Apesar de que a gente gostava muito da galera de lá. E aí acabou que a gente foi muita projeção, muito impacto. E aí procurou a Intel pra fazer uma campanha com a gente. Cara, olha que louco o que aconteceu. Aí nós sentamos na mesa, começamos a conversar. Só pra localizar a gente? Isso 2010? na época do UOL, era 2007, eu acho. 2007. 2006, 2007, por aí. Tá. Então foi tudo Gente, muito rápido. Muito né? rápido. Muito rápido, né? 3 Mas anos. pra gente foi doloroso demais. 3 anos sem dinheiro, sem os 12 milhões de dólares, é muito difícil. E aí acabou que eles sentaram com a gente, começaram a falar, vamos embora, a gente vai investir, eu quero banner. E eu apresentei para eles uma solução incrível, que era botar um vídeo antes do vídeo do usuário. Um comercial da Intel antes do vídeo do usuário. Cara, chegou um dos diretores, não me lembro o nome dele, nem sei se tá mais nisso, e falou assim, vou te contar uma coisa, isso é impossível, isso nunca vai acontecer. Uma marca colocar um vídeo antes de um vídeo do usuário que a gente não aprovou, você tá viajando. É uma das coisas mais idiotas que eu vi na minha vida. Tudo que acontece hoje, gente. Tudo contrário, entendeu? E aí a gente ia falar com o investidor naquela época, a gente começou a rolar um E a burburinho de cabeça de investidor. vocês estava na cabeça de hoje. Você tá antecipado. Você tá, né? tá antecipando. Não, tudo que a gente fez, rolou. E você tá meio, tipo assim, deslocado, né, cara? É difícil até de conversar, né? Bota assim numa mesa, um fica olhando pra cara do outro, não sai papo. Eu gosto disso. Quando acontece também isso, fico é muito bom. Quer dizer que as pessoas não têm noção de quanto elas estão, está muito à frente delas nessa forma. E tá acontecendo isso de novo, né? De alguma forma. Com a Web3. Então a gente foi ignorado, foi esculachado. Em seguida a gente recebeu proposta para M&A da empresa, etc. Para investimento também, um monte de coisa. E sempre naquela história. Cara, nunca a empresa vai viver de publicidade. Publicidade nunca vai dar certo. Vocês estão viajando. Tem que cobrar. E aí, a gente tinha acordo que a gente não podia falar da interconexão. E aí, tipo, cara, umas coisas muito loucas. E foi um grande desafio para continuar crescendo. Mas mesmo assim, a gente cresceu muito. O negócio tomou uma proporção absurda. O Videolog começou a ter grandes produtores de conteúdo. Por exemplo, Anões em Chamas, que virou Porta dos Fundos. Essa galera, Gaveta, que é o Anderson Gaveta, que é bem conhecido hoje no YouTube. Cara, o Felipe Neto, a gente tinha um escritório lá no Catete e tal. E, cara, usava também o Videolog. Então, foi tudo ali, todo o início da internet começando e a gente começando também. E provendo aquela infraestrutura para aqueles criadores de conteúdo no Brasil. Porque o YouTube, não sei se vocês lembram, era vídeo viral. A gente era vídeo de produção de gente, de conteúdo mesmo, sabe? E o negócio tomou proporção muito. Então, em todas as universidades, todos os eventos, Campus Party começou, o Videolog era o principal. E o negócio foi crescendo, uma proporção muito grande. E, enfim, aí depois veio a Paramount Pictures, pegou um canal exclusivo dentro do Videolog. Tudo que a gente imaginava que jamais fosse acontecer, o negócio foi acontecendo. E é a realidade hoje. Tudo que a gente estava sonhando naquela época é a realidade hoje. Aí tu vendeu. Aí a empresa cresceu tanto. Eu vou dar um FF aqui, porque senão a gente não vai chegar no Web3, tá bom? Aí vai lá. Aí que aconteceu? A empresa cresceu tanto que começou a ficar muito chata, cara, pra mim. E eu descobri uma coisa. Eu descobri que eu gosto de criar negócios e sair, assim, sabe? Chamam de serial entrepreneur, né? Que o cara que faz vários negócios. E dali eu quero botar um JavaScript dentro da página, porque o Google acabou de comprar uma empresa de analytics e tal. É copiar e colar mesmo, não tem que fazer nada, é só copiar e colar mesmo. Beleza. 5 meses da frente a gente coloca no ar. A minha equipe falando isso, da minha empresa, entendeu? Eu falei que tá muito chato essa empresa. Pra mim já foi, já deu certo. O negócio tava bombando, a audiência absurda, um tráfego absurdo. Era um negócio absurdo, o Videolog tinha muita audiência. Em dinheiro entrando, mas você não tinha que amadurecer campanha. mais pra ganhar mais com aquele negócio? Não precisava pelo teu seria cabeça. bom naquela época, mas foi uma coisa interna. Falei, cara, tá bom, eu acho que foi, tá tudo certo. É aquela questão do empreendedor, porque o empreendedor, quando perde, digamos assim, aquela motivação interna, o propósito daquilo, por que eu estou fazendo isso? Né? Aí ele, sabe, eu sou muito parecido com você nesse aspecto. Acabou a vontade, cara, vamos começar outra para
Cara, novo gás, uma nova eu energia, tenho uma né? diferença de vocês dois. É. Eu começo, mas não paro. Ah, eu é? tenho aquilo que ele criou outro e não paro. E a minha mulher, você vai arrumar mais uma confusão e eu não paro e criou outra. Vamos pra confusão. Pois é, então. Vamos pra confusão, né? Uma confusão. E acabou que ali eu descobri isso, o Videolog teve uma crise muito louca, né, da imobiliária do mundo e, consequentemente, Paramount Pictures e todos os nossos clientes, Sony também era cliente nosso. Cara, todo mundo saindo do jogo, né? Todo mundo falando, cara, não tem contrato no mundo, quem tem contrato tira, vambora mudar, e assim foi. E acabou que a gente passou por uma crisezinha, foi um negócio bem punk. O Mackenzie, nossa, que foi meu sócio, foi realmente um cara muito resiliente e conseguiu suportar aquilo, aí voltou a crescer e eu falei, cara, pode comprar minha parte, tudo certo, vamos em frente. Aí depois fiz um e-commerce femininos com minha esposa, que me ajudou a gente no Videolog na época, me apaixonei e casei com ela. A gente fez um e-commerce acessórios femininos também, que o negócio começou em casa, ficou gigante, pegamos Series A, fizemos saída da operação para outra empresa. Negócio eu acho que tinha 200 mil clientes ativos normalmente, um negócio bem legal. De acessórios femininos. Era surreal esse assunto em 2009, que a gente começou isso. E cara, você vender acessórios, naquela época, qual era o outro preconceito e qual o outro paradigma, né? Tamanho. Hoje em dia, cara, o que mais se vende é acessórios, né? Então a gente sempre nessa retaguarda, falando, vamos lá, vamos analisar, vamos entender o que é e vamos acreditar e vamos em cima, porque realmente tem como crescer muito esse troço. E ali mesmo eu descobri o Bitcoin em 2009, por exemplo. Foi ali que eu fiquei inquieto com esse tal de Bitcoin. Eu acompanhava um site chamado TechCrunch, que é incrível, até hoje, muito bacana. E ele lá tinha uma matéria de um colunista comentando sobre um modelo que o Satoshi Nakamoto tinha construído. E eu fiquei fascinado com aquilo. É o blockchain? É a blockchain. E eu fiquei apaixonado com aquilo. Eu lembro de acordando minha esposa numa casa temporária que a gente tava, pra explicar pra ela, não entendia nada. Eu falei, cara, eu continuo sem entender nada. E eu ia eufórico com o negócio. Eufórico. Como é que isso funciona? Eufórico. Sim, abri máquinas pra minerar Bitcoin, fiz muito, perdi chave, era mais pra testar mesmo, então podia até ter verdade agora. Mas eu não guardei nada, porque nem sequer sabia que isso ia dar certo desse jeito. Eu fiquei apaixonado pela tecnologia, na real. E dali eu olhei isso muito mais de perto e continuei minerando outras criptos que foram surgindo com o tempo, entendendo como esse mercado era incrível. A gente pegou depois disso, a gente vendeu a empresa que a gente tinha, né, de acessórios femininos. Fizemos uma outra operação chamada Reminds, que é um aplicativo de músicas e memórias. Olha que coisa louca nossa, né? Era uma tulipa com fone de ouvido, a marca. É uma das marcas mais lindas que eu já fiz na minha vida. Tulipa com fone de ouvido. Você ouvia músicas de pessoas. Era muito legal. Nossa, que marca linda que é. Você ouvia as músicas que te lembravam pessoas e você podia mandar essa memória para alguém. Essa era a ideia. E quando você recebia, o Marcos recebia, por exemplo, a minha memória ou a memória da família e tal, ele tinha um jardim. Nesse jardim saíam as tulipas iam crescendo. Então, quanto mais florido o jardim da pessoa socialmente, ela é mais lembrada por outras, entendeu? E se tô com saudade de alguém, eu clico na tulipa dessa pessoa, ouço a música toda que faz parte de mim com ela. Essa era a ideia do negócio. Aí a gente levantou dinheiro com um investidor que era empresário do Roberto Carlos na época, ou seja, emoções, tulipas, tudo mais, que é o do Flair. Aliás, um grande abraço para ele. E dali a gente foi para São Francisco, morar um tempinho lá, que foi surreal. Foi surreal. Foi um dos momentos mais sensacionais. Vale do Silício mesmo? Foi na época que o Uber estava se consolidando. O Lyft, muito provavelmente muita gente não sabe o que é Lyft, mas é um concorrente do Uber nos Estados Unidos. O Lyft fez uma campanha em que botava em todos os outdoors, inclusive na frente da nossa casa na época lá em São Francisco. Somos mais baratos que ônibus. Então a briga era muito pesada do negócio. A gente viveu no momento, por exemplo... O EasyJet dos carros, né? Era muito barato e realmente era incrível a experiência, bigodinho rosa, todo aquele encanto que eles tinham. Eu peguei exatamente aquela... Pra quem já viu o filme do Uber, né? Eu peguei exatamente aquela cena deles brigando com o Lyft, tentando criar um jeito de destruir o Lyft. Eu peguei essa discussão lá mesmo, num evento que eu fui. Eu encontrei, inclusive, o Gary, toda essa galera toda dentro nos meetups que tinham, né, por ali. Mas lógico que eu não conhecia eles pessoalmente, foi mais para assistir mesmo com o espectador. E fui trabalhar num coworking que era fechado, era somente entrava quem era selecionado. E um amigo nosso, que é o Pedro Sorrentino, na época, ele estava num aplicativo chamado SendGrid, ele foi um do time fundador. E ele chamou a gente para ir para esse coworking. Nesse coworking, cara, era a nata da web que a gente conhece hoje. Então, por exemplo, os nossos vizinhos de mesa no coworking eram os caras que estavam fazendo um aplicativo chamado Vivino. Você conhece o Vivino? Eu uso. Olha que louco, né? Aí o Sebastian, que é um dos caras que estava tocando a operação, que tá até hoje lá, se eu não me engano. Cara, eu chegava pra ele e trocava altas ideias de crescimento. E eles estavam começando, então eles tinham as mesmas dúvidas, na real. A gente estava muito dentro daquele contexto. Peguei essa startup e apliquei para Samsung num programa que tinha em parceria com o Brasil e Coreia. E fomos aprovados. E lá fomos nós para a Coreia.
Aí chegamos lá em Seul com a Samsung. Mas era uma startup de... Músicas e memórias. Ainda... Ainda. Tá, E a Ásia, tá ligado? K-pop é um negócio muito forte, né? Principalmente Coreia. A Coreia inovou na música, virou um produto da alta exportação de um país. Aliás, uma história incrível do K-pop. E lá fomos nós, via Samsung. A Samsung levou a gente para conhecer todos os lugares. Falamos de professores a investidores. A gente foi entendendo o comportamento de alunos, entendendo o comportamento de indústria. A gente viu que era quase impossível de entrar por lá. Era muito fechado o mundo da música lá. E acabou que a gente basicamente desistiu de fazer essa startup. Eu voltei para o meu investidor e falei, cara, tem dinheiro em caixa, a gente só usou o dinheiro que a Samsung aportou. Vamos embora pivotar esse negócio. E a gente fez um outro negócio, voltamos para o Brasil. Não valia a pena, já não tinha mais condições financeiras, estruturas financeiras para bancar uma coisa que ia ser muito difícil de entrar. A música era muito fechada mesmo. E tudo isso antecedendo o que está acontecendo hoje, né? Nós voltamos para o Brasil, eu fiz um aplicativo de influenciadores. Voltei à minha raiz, só que para contratar influenciadores... O Ariel não dorme, né? Não. Não dorme. É um negócio assim, ó. Uma máquina, né? É complicado, né, cara? O cara não para, né? Agora, olha que interessante, o relacionamento com o investidor, né? Quando ele vira amigo, né? O Duflé é um cara realmente que eu gosto muito. Ele é um paizão, amigão, tudo que você possa imaginar. Ele investiu em algumas 3 startups que tinham... Ele pegou uma casa lá em São Paulo, fez essa casa um ambiente para startups, que ele investia, que não era obrigatório você ir, mas você chegava na casa e falava, tem que estar aqui, que é um lugar lindo, maravilhoso, com chefe de cozinha top. Queria estar lá. Para todos os funcionários, uma estrutura incrível, segurança. Cara, casa dos sonhos. Para você desenvolver negócios. O negócio que a gente tinha oferecido para ele como anjo, né? Aliás, a gente tinha obrigação, eu me lembro da gente se encontrando, muitos deles já fizeram saída, né? A gente encontrando com os fundadores das empresas que o Duflé investiu, a gente chegar e falar, cara, a gente tem que retornar alguma coisa para ele, né? Por tudo que ele faz por nós. É um negócio que nenhum investidor faz. É um carinho muito grande que ele faz por nós. E deu muito certo. Além de colocar o seu investimento, né? Exatamente. E deu muito certo. É um carinho mesmo. Tipo assim, cara, não vou te pedir relatório, nada. Confio em vocês. Se precisar de alguma coisa, levanta a mão, me fala. Eu conheço a indústria toda, ele conhece realmente todo mundo da indústria. Né? Então, tipo, a gente chegava em qualquer lugar, falava com o Duflé, marcava uma reunião com qualquer pessoa, a gente estava ali resolvido. Então, é uma pessoa que eu gosto muito e deixo aqui registrado e muito obrigado aí pela parceria. E dali aí eu fiz essa empresa de influenciadores em que eu fiz um algoritmo que previa quanto o influenciador ia alcançar, que seguidores não estava dando em nada. Então, a gente fez mais ou menos nesse sentido. Eu fiz com o Bruno, inclusive, que até hoje toca essa operação, com o Lebravo também. E aí foi, cara. Foi crescendo. Hoje está muito grande a empresa. A gente saiu e vim aqui para Portugal. Nossa, tô falando tanta coisa, já tô totalmente... A história é grande, cara, então... Bom, se você tá aqui em 2016, então. Chegamos em 2016. 2016. Veio para Portugal por quê? A Vanessa, a minha esposa, quando a gente estava em São Francisco, a gente vivia muito na 500, que é uma aceleradora. Lá tem iCombinator, tem outras também, mas 500 a gente estava lá sempre. Que é uma aceleradora de startups, muito conhecida, muito famosa. Fez com que grandes empresas fossem o que a gente conhece como é hoje. Por lá. E nesse programa é um programa quase de educação, né? Ele é funding, mas ele é educação também. Ele é um education no contexto em que o aluno é professor, aluno, todo mundo se dá aula, todo mundo aprende junto, todo mundo tem um relacionamento de aprendizado. É muito legal. E ela levou isso para o mercado de e-commerce lá no Brasil. Ela fez uma edição isso para quem tinha indústria e que eu não sabia ir para o e-commerce. E aí ela se juntou com o Thiago Baeta, que é o dono do E-Commerce Brasil, que é o maior evento de e-commerce do mundo, que na verdade é um conglomerado de negócios sobre e-commerce e fomento de e-commerce, que é gigante. E eles fizeram um programa chamado E-Commerce Experience, que é um programa de aceleração para o varejo. Assim como para startup, só que em vez de ser startup é varejo. Ariel, deixa eu te falar uma coisa. Tua vida, cara, é uma loucura, cara. Eu tô aqui, deixa eu estar tonto, né? A gente, tipo assim, ficaria, eu acho que umas 4... Pô, e você, não, larguei, fiz aquilo, larguei porque funcionou. O legal é isso, funcionou. Aí fiz aquilo, aí larguei porque funcionou e fiz aquilo e vai desenvolvendo, né? E pelo time da gente, eu queria que você chegasse ao ponto de Portugal, da Web3, e queria, depois que a gente voltasse pro histórico de novo. Com o tempo que a gente registrasse. Sabe? Eu tô preocupado aqui com o time, né? É isso. Dividir o tempo, né? É isso. Então, como é que rolou a sua chegada aqui e o desenvolvimento... Para dar tempo da gente falar sobre gotas sociais, senão não vai dar tempo, porque a gente tem um seguinte já, né? Outro podcast seguido.
Então, como é que rolou esse negócio da tua cabeça? Onde é que você viu? Olha, agora é isso daqui. Beleza. Vou realmente acelerar. Mas esse programa da Vanessa lá do Commerce Experience, ela veio para Portugal conhecer o pessoal do governo que banca o Web Summit, que é o IAPMEI, a ICEP e tal. Tá. E eles falaram, traz isso para cá, e por isso a gente veio para cá. E acabou virando o maior programa de e-commerce de Portugal, o maior evento de e-commerce de Portugal, com todas as maiores empresas. Para quem não é de Portugal, deixa eu falar empresas brasileiras e conhecidas. Boticário, que também atua aqui, tava o OLX, tava... cara, tanta gente. Leroy Merlin, Sephora. A gente tava num grupo ali de empresas gigantes que participavam por 5 meses, se encontravam uma vez por semana para trocar experiência, aprender com pessoas que a gente trazia do Brasil e de fora. A gente trouxe o Pedro, por exemplo, ouvindo da Magalu, para explicar que ele gastava milhões em render da Lu, para fazer um bonequinho, para interagir com as pessoas e virar um influenciador. Isso para o mercado que era muito louco esse negócio, e como estava começando. Então, assim, foi uma experiência incrível. Quem quiser procurar mais depois do podcast, vai lá no YouTube, procura sobre e-commerce Experience Portugal, tem vários vídeos. É muito legal. E aí, avançando para a Web3. Cara, veio pandemia, veio essa loucura toda, a gente começou a fazer várias startups, vários negócios diferentes, simultâneos, para resolver problemas do mercado. A gente estava com todo mundo na mão, na real. Porque eles aprenderam com a gente e eles pediram urgentemente soluções pra gente. Resolve isso aqui pra mim. Então foi lindo, assim. Eu fiz uma ferramenta de live commerce, fiz um monte de coisa e até vendi algumas desses negócios. E aí eu comecei a voltar a olhar pra Web3. A Web3 começou a bombar. A Web3, na real, pra quem não sabe, se a gente falar de uma cripto mais conhecida é Bitcoin, né? Bitcoin é muito conhecida, mas ela está dentro do contexto de Web3. Ethereum revolucionou, ela fez a Web3. As criptomoedas estão dentro da Web3. Exatamente. Né? Elas usam a Web3 como o ambiente. Exatamente. Tá. Já que eu tinha uma experiência com isso, de mineração... Mineração, na verdade, é errado esse termo, né? É validação, né? Você conseguir produzir blocos, etc. E ser recompensado por isso. Então, no final das contas, eu acabei voltando para esse mercado de NFTs e tudo mais. Eu comecei a olhar com carinho, que o mercado começou a crescer muito. Não sei se vocês lembram, mas foi um boom. Veio o Elon Musk, veio o Twitter, veio todo mundo falando sobre Bitcoin, o negócio começou a explodir de $10 mil, batendo ali $50 mil, $60 mil. Cara, uma loucura, uma mega euforia, tudo crescendo, subindo, multiplicando, cara, loucura total. Empresas surgindo disso, os fundos, por exemplo, a Andreessen Horowitz, que é o A16Z, eles são donos hoje de 90% dos aplicativos que você tem no seu telemóvel hoje em dia, no seu celular, né? Hoje em dia. Esses caras fizeram o maior fundo da história deles, um fundo de $4,6 bilhões só para o mercado de Web3. Tipo, o negócio começou a ficar insano, assim, todo mundo entrando. Eu comecei a olhar isso com muito carinho, voltei a olhar isso com carinho. E a gente decidiu fazer com a Pampilha, que era uma empresa acelerada do Brasil. Para quem não sabe, Pampilha... É o quê? Uma empresa de varejo também? Hoje é a maior indústria de calçados infantis femininas do Brasil. Ela tem, cara, um negócio enorme. Tem milhares e milhares de funcionários, fábricas enormes. São 6 mil lojas representantes do Brasil que vendem Pampilha. Tem as suas lojas próprias, tem franquia. É um negócio muito grande mesmo. Para quem tem menina, normalmente sabe que é a Pampilha, né? Quem tá assistindo a gente aqui, como filha. A gente decidiu pegar tava numa crise absurda, né? Todo mundo fechado, as fábricas com problema de produção por conta da logística, das máscaras, etc. E acabou que a gente decidiu fazer um tênis NFT. Aí conversei com a Maria, com a fundadora, tal, com o Diego também, lá Pampilha. Eu falei, cara, não sei muito o que é isso não, mas vamos embora fazer. Você fez um NFT de tênis? A gente pegou um tênis. Sim. Elas fizeram uma pesquisa interna, que aliás foi incrível. Uhum. E pegou todos os pontos em que as crianças sonhavam em ter num tênis. E elas colocavam sonhar voar, ter superpoderes, pular com muita potência, uma mola para voar, uma mola para voar e uma asa para bater para continuar voando. Uhum. Então tinham todas uma mágica, os LEDs em todo brilhante, como se fosse um personagem mesmo, sabe? Uhum. E cara, elas fizeram tênis de verdade. Elas construíram um tênis mesmo. E é um tênis na Pampi, que tá até hoje lá. Ele é um tênis que virou uma obra de arte, na real. É um só, né? Não são dois. Sim. Ele é um só, é uma obra de arte dentro de um acrílico e a gente decidiu pegar isso e tokenizar esse negócio. Aí eu criei isso, um NFT com exatamente a mesma cara do negócio, só que se quem quiser procurar também depois no Google, procura aí Pampilha NFT, vocês vão conseguir encontrar isso. Uhum. E aí, esse foi o início. Foi o início. Conversando com a assessoria de imprensa, eles chegaram... Só uma coisa, Ariel, porque nem todo mundo sabe o que é uma NFT aqui. O que é uma NFT? O NFT é um token não fungível, como se fosse uma coisa única. Um token não fungível. É como se fosse uma coisa única na internet.
Tá, mas única e eterna. em termos práticos, diz aí, é uma imagem... Você pode colocar o quê? que quiser lá dentro. Você pode botar imagem, pode botar vídeo, pode botar áudio, pode colocar foto, né? Pra ser com um contexto audiovisual ali dentro. Você pode colocar texto, você pode colocar um cálculo, botar um algoritmo, pode botar o que você quiser lá dentro. Tá. Ali. Isso aí é um NFT. Isso aí foi o mais famoso, o mais conhecido de todos, assim, cara. Coloca aí, por favor, NFT Pampilha. Escreve em cima, por favor. NFT Pampilha. Procura aí. Pampilha mesmo. Não, Pampilha junto. Junto. Pampilha. Li, não é Iri não. Li. L-I. I. L-I. Mas tudo bem, pode ser. Foi ali embaixo. Aí tá o tênis. Olha que loucura isso. Esse aqui é o esse o tênis. tênis? Esse aqui é o tênis já. A Pampilha vai leiloar o NFT. Esse aqui é o tênis voador mesmo. Clica, por favor, nesse link do Facebook aí. Isso. Clica nele mesmo pra ver, pra assistir. Então esse é... Pode ler pra assistir. Ele vai abrir o Facebook lá, mas vai abrir a animação. Esse era o tênis, ó. Efetivamente. Tá carregando aí pra vocês verem, tá vendo? E é de verdade, tá? Isso existe mesmo. Esse tênis é exatamente desse jeito. Isso aí é uma NFT. Essa é a imagem do NFT. A certo? imagem do NFT, tá. E aí a gente... Não dá pra você falar... Muitas pessoas criticam o NFT achando que posso tirar foto disso. Não, porque o registro disso está na blockchain. Então você pode copiar, triplicar o original, a carteira, o dono é da Pampilha. Aí nós pegamos esse NFT que vocês viram e acabaram de ver, e aí a gente fez uma assessoria de imprensa, pegamos uma assessoria de imprensa dedicada, especializada nisso, e conversando, ele falou, cara, eu acho que o pessoal da Forbes vai adorar isso. Você topa falar com eles? Eu, beleza. Aí logo em seguida, pouquíssimo tempo, chega e-mail da Forbes. Aí o jornalista perguntando, pra que eu vou falar sobre NFT? Segundo, por que eu vou falar de um tênis de NFT? Cara, não tô entendendo nada. Me explica o que você quer que eu fale. É interessante, mas eu não entendo nada disso. Aí eu falei, olha só, se você encontrar uma forma de fazer um leilão no mundo inteiro em que eu não tenha advogados, juízes, intermediários e aceite em qualquer país do mundo, me avisa, eu não conheço. Eu só conheço NFT. Aí ele, cara, vamos falar urgente. Tipo, vambora. E foi dali que a gente voltou e criamos esse negócio que virou mediaticamente absurdo. Então saiu na Forbes e ele colocou na rede Reuters. Então foi pra Zero X na China, foi aqui pro Sapo em Portugal. O mundo inteiro falando sobre um tênis NFT que ia ser leiloado. E o tênis que existia de uma fábrica brasileira e tudo mais. Para ter uma noção, a Pampilha hoje... aconteceu o leilão? Sim, então. A Pampilha hoje é um dos maiores canais no YouTube de infantil. Tem lá o Mundo da Menina, um negócio enorme. Então tem uma representatividade de dados digital, sabe, já? Então o mundo, quando olhava aquela matéria em rotas, procurava saber de falar, pô, beleza, vamos destacar que pode ser bom. E aí o negócio, mediaticamente, deu muito certo. Aí a gente foi fazer realmente o leilão. Existe uma corretora chamada Binance, hoje é a maior do mundo, né? Ou Binance, como se queira chamar. E eu mandei e-mail pro pessoal, no LinkedIn mesmo. Na verdade, mandei mensagem no LinkedIn para um dos diretores. Ele falou, lógico, a gente inclusive vai lançar um portal só para negociação de NFT. E não existe ainda. Vou botar vocês lá como os únicos. Ele tinha uma área fechada só pra gente muito grande no mundo e colocou a gente também. Cara, esse tênis foi vendido, se eu não me engano, por R$45 mil. Foram 19 bids, mais ou menos, que tiveram, né? Que foi bem rápido, foi um dia só. E quem fechou esse bid, o último bid, esse último lance, foi um cara de Shenzhen, na China. Um chinês comprou. E aí a gente perguntou o que ele queria fazer, ele falou, cara, deixa aí mesmo. E aí... Deixa aí, não precisa mandar pra mim não, eu só vende pra ajudar e tal. Nesse bid se usa uma criptomoeda. Exato. Nesse caso era a moeda do base. E você faz como você faz um leilão normalmente, né? Os registros, tudo são muito complexos e muito arcaicos, na real. Tem o digital no banco de dados de uma empresa, então é super fácil de você alterar e tudo mais. E você não compromete com o dinheiro, você cobra depois. Como é que funciona isso na Web3? Eu, com minha carteira conectada, com o dinheiro já na carteira, vou lá e aceito aquela condição e boto o valor. E via smart contract, ele já separa esse teu dinheiro ali dentro. Se for validado, você pagou. Já tá pago, tá liquidada a operação. Já na próximo bid já foi maior que o seu, você automaticamente tem o dinheiro de volta. Não tem gente fazendo isso, é algoritmo. E é um algoritmo que não está num servidor. Está em zilhões de computadores pelo mundo fazendo essa validação. E onde entra a Gotas Social aí? Aí vou passar pro Gotas logo então. Tem muito nascimento, algumas outras coisas legais também aconteceram. Mas o do Gotas é o seguinte, cara. Reconhecendo toda essa tecnologia muito doida de automatização, a internet do dinheiro, né, a internet própria, a gente começou a ver um comportamento muito interessante dos influenciadores em que queriam dar coisas para sua audiência. E aí tem um influenciador, 2 influenciadores, na verdade, que são sócios meus, são muito amigos meus, inclusive, que são bem grandes no mercado de Web3. A gente começou a conversar e decidimos fazer uma forma de premiar a audiência.
Como que eu posso fazer para que você ganhe alguma coisa minha, que você participe da minha vida como influenciador? E a gente decidiu criar as gotas. Eu botei lá no ar, uma semana a gente botou no ar esse negócio, botamos no canal dele. Foi um desastre a live que a gente fez. Ficou 1h30, sacanagem. É 1h30 de live. Eu acho que 30 minutos foi de problema no som, o som não funcionava direito, assim, foi um caos o negócio. Tudo errado. E depois a gente conseguiu lançar no ar as gotas e o negócio esgotou em pouquíssimo tempo nessa live. Eram 1000 gotas e virou vapor, assim, o negócio. E aí, o que é a gota em si? A gente criou uma forma em que a audiência coleciona a vida desse criador de conteúdo e ganha dinheiro com isso. Hoje, quem ganha dinheiro na internet são só os influenciadores, né? E as marcas, porque estão fazendo alguma campanha e convertendo. Agora a gente faz com que o seguidor ganhe dinheiro também. Como que ele ganha dinheiro? Como? O influenciador ele libera as gotas para sua audiência. Então ele chega lá numa live, por exemplo, e fala: gente, no final dessa live eu vou liberar uma gota. Então, o que você fez? Você liberou 300 gotas lá naquele canal agora. Isso. Né? Acessa aí, gotas.social, o código é X. Ela acaba. Então você tem que ser rápido para pegar. Sim. Quem pegou aquilo, ele chega uma semana depois e fala: olha, se você tem minhas gotas, vem almoçar comigo. Se tem 100 gotas minhas, você vai ter um encontro comigo em tal lugar. Então você começa a gerar um dinheiro que nunca se existiu, nunca se viu, na verdade, né? O objetivo é remunerar, de alguma forma, da possibilidade de remuneração, de ganho, de capital. Cara, o objetivo tem vários objetivos, né? Tem vários objetivos. Mas, assim, pelo que eu estou entendendo, é a audiência poder participar desse processo que até então não participava. Exato. Né? Exato. Agora ele ganha dinheiro porque Agora ele ganha acompanha, dinheiro, porque isso. pega e tudo mais. Então, por Exato. exemplo, quando o influenciador libera um código de uma gota e ela acaba rápido, muita gente não conseguiu pegar aquela gota. Ele fica desesperado para a próxima. Quando ele fala para liberar esse código da gota no final dessa live, o que acontece? Aumenta a retenção dele. Retenção é o KPI, ou seja, a métrica mais importante dos algoritmos das redes sociais. E o que acontece? Ele duplica, quadruplica, quintuplica a audiência dele. Mas, Ariel, assim, eu estou entendendo que gotas vai muito além do influenciador, porque uma empresa pode ter uma necessidade para se relacionar com seus clientes e recompensá-los de alguma maneira. Pode ser usada gotas? As empresas usam, inclusive, as gotas dos influenciadores para recompensar. As empresas, quando elas fazem isso, elas conseguem pegar a audiência da comunidade do influenciador, né? Porque as pessoas seguem para ter a gota dele, tinha que estar acompanhando ele. Se não tivesse acompanhando, você não ia conseguir pegar a gota. Tá. E recompensa em troca daquelas gotas. Então, as gotas viram como se fosse uma moeda de troca mesmo, né? Tá. Me dá aqui que eu te dou aquilo. Mas a minha pergunta foi o seguinte: eu sou uma empresa, vou pegar a própria Pampilha aí, e a Pampilha tem lá os seus clientes, né? E quer fazer algum tipo de campanha com esses clientes e usar as gotas. Pode? Ela Sem a pode fazer, necessidade não tem de- problema nenhum. Não tem problema Sem nenhum. ter o intermediário aí, influencer. É isso. Nas empresas que a gente tem de case, assim que a gente colocou no ar, o Vasco começou a usar. Isso. Aí o Vasco fez as bolas dos jogos. Então, cada jogo que acontecia tinha uma bola visual. Se você quiser procurar, vai lá, gotas.social, escreve lá na busca Vasco da Gama, vocês vão ver. Aí são as bolas desses jogos. Essas bolas têm a data, o nome dos times, né? E pra eternizar aquele momento. Olha só que madanha. Então, assim, vamos eternizar esse jogo. E vamos criar eles até chamavam de figurinha. Tem edição limitada? Normalmente é um determinado tempo que o Vasco faz, né? Então, tipo, um dia antes do jogo. Se você tá acompanhando nas redes sociais, você vai saber. Se não tiver, você não vai Então saber. vai ter X bolas que foram Eles distribuídas. fizeram mesmo, já rolou essa, inclusive. então. E aí a história é o seguinte: você colecionando as bolas, você troca pela bola realmente do jogo. E aí você tem todo esse esquema. Eles botaram no Maracanã, cara. Gotas.social, código Gigante da Colina, vai lá, resgata a sua gota. Sacou? Tipo, um negócio muito doido, assim, tinha acabado de nascer. E dali foi começando a expandir. Aí nós fomos todos os criadores de Web3 começaram a usar a gente. E a galera louca por gotas. Começou a se criar comunidades de goteiros, gotejadores, caçadores de gota. Cara, baldes. Umas coisas muito loucas, assim, dentro do contexto. E começou a crescer muito, muito, muito no negócio. A gente fechou um ano, 2024, com 300 mil gotas resgatadas. E a gente decidiu olhar isso aí com carinho e miramos para o mercado de Web 2. Todo mundo conhece Web 3. Só que a gente fez uma ferramenta muito fácil para quem conhece de internet normal. Você podia conectar, usar. Aliás, qualquer pessoa pode pegar. Eu vou liberar um código de uma gota no final também para vocês. Ter experiência, tá? Até o final da live. E aí a gente começou a mirar para Web 2. Aí quem veio? O Enaldinho, que é um dos maiores youtubers do Brasil hoje, infantil, fez uma websérie. Nessa websérie, cada elemento da websérie era uma figurinha. Você, gotas.social, botava o código e conseguia recuperar. Ela estava escondida dentro dos episódios. Aí depois a gente continuou virando para Web 2. Quem veio? Flamengo, Vasco, Fluminense. Agora a Confederação Brasileira de Vôlei. Confederação Brasileira de Vôlei, que foi agora nas Olimpíadas e continua acontecendo, que tá muito legal, aliás.
veio Palmeiras, São Paulo. Então você tem todo um processo em que você tem uma forma de você capturar esses dados e criar um gamification desse negócio. Aí o Bob Burney com isso agora, que é um grande skatista. Eu ia falar ele fez um documentário da HBO e liberou as figurinhas desse documentário. Cara, show da Lauryn Hill no Brasil, um negócio absurdo. Um dos últimos shows dela lá, não sei se é o último, mas enfim, negócio enorme e tal. E durante o show, eterniza esse momento, pega sua gota e tá todo mundo lá pegando, em parceria com o NFT Brasil, que é um evento muito grande. Um monte de autos históricos. Nesse embalo, Bob Burnquist, Confederação Brasileira de Vôlei, Vasco da Gama, Flamengo, Manchester City, Lauryn Hill, Marcos Martins. O Marcos também. Agora o Studio Connect vai bater gota aí. Eu tive a ideia é o seguinte, Jorge, só para ilustrar um pouco, né? Eu vou lançar um curso de empreendedorismo, né? Como planejar o seu negócio. E aí eu trocando ideia com o Ariel, cara, por que a gente não remunera todos aqueles que resgatarem as gotas do nosso curso, chama-se Pesca em Pessoas que Empreendem. A cada live que eu fizer, eu vou distribuindo gotas. E essas pessoas que têm gotas, ao divulgarem o curso e as pessoas adquirirem, vai formando aquela receita total, pegar uma parte dessa receita e distribuir para todos eles que têm gotas. Eles fazem parte do resultado, né, do negócio. Fazer parte do resultado do negócio. É incrível. Estamos fazendo isso. É incrível, é muito legal. É um primeiro case. Esse é um bom experimento, na verdade, né? Porque você faz com que as pessoas que te acompanham definitivamente são leais a você, ganhem dinheiro com aquilo. Exato. E isso faz com que todos os canais que estão entrando hoje com gotas, tem vários outros caras que estão entrando com isso. Eles começam a aumentar muito a audiência deles. Por quê? Quando uma pessoa pega, além do KPI, né, de retenção, quando a pessoa pega uma gota, você tem os dados dessa pessoa. Coisa que você não tem hoje em dia. A gente não sabe quem é a audiência do YouTube. No máximo, você tem uma foto e um nome. Você não sabe quais são os dados dela. Quando você pega uma gota, a gente pega exatamente os dados dela para que você possa mandar newsletter, push notification, informar quando vai ter uma nova live. Informar quando tiver uma vantagem para trocar aquelas gotas por alguma coisa. Né? Então, você consegue ter essa dimensão e isso acaba sendo muito valoroso. Estão registradas com aquela pessoa. É dela. É dela no blockchain, ela é registrada. Só para deixar claro, se o Gotas sair do ar, não interessa, é delas. Continua sendo delas. Sim. Ela só exportar a chave privada dela, que ela pode estar com o Google, com o Apple, não interessa, pode ser... Sim. Qualquer pessoa consegue pegar uma gota, na verdade, independente de conhecer ou não de cripto. Mas vamos supor que ela chegou e falou, cara, eu quero que realmente sejam minhas. Então eu vou lá, exporto chave privada, eu tenho o endereço da carteira. E aí, cara, tudo pode sair do ar. Não interessa, eu continuo tendo elas. Agora imagina isso a longo prazo. O Flamengo, daqui a 5 anos, pode falar, se você tem as primeiras gotas do Flamengo, você vai ter acesso vitalício a alguma coisa. Quando acontece isso, tem negociações entre pessoas. Elas começam a vender essas gotas. Nessas vendas das gotas, elas botam o preço que elas quiserem. E na própria plataforma tem esse ambiente para elas negociarem. Para elas negociarem, tudo. Elas podem botar... Você que pegar a gota do programa aqui, por exemplo, já pode botar para vender se quiser, inclusive. Em seguida. Com o valor que você quiser. E aí, nessa negociação, o dono, o criador de conteúdo, fica com 10% automático de royalties. Então, o Flamengo pode fazer dinheiro sem simplesmente anunciando qualquer coisa antiga. E as gotas, elas são raríssimas. Muitas pessoas vão esquecer, não vão salvar a chave privada. Elas não ficam muito escassas. E quem tem vai começar a botar por fortunas. A gente colocou essa ferramenta de compra e venda. Nesse momento que a gente está falando agora, a gente tem 63 mil gotas negociadas entre pessoas. Tem gente pagando conta de casa, vivendo de gota. De um total de 300 que você falou. Hoje tem... Então, fechamos agora esse ano com 1,9 milhões de gotas resgatadas. Ah, já. 1,9 milhões e tem 60. Exato. Se tornando, consolidando como o maior projeto de blockchain da história do Brasil até então. Eu acho que do Latam, talvez. Mas é o Brasil, com certeza. E aí, acaba que a gente consegue fazer com que essas empresas consigam resgatar isso. Mesmo o Gotas sendo dual, o cara pode fazer isso depois, porque é blockchain. Isso é incrível, né? Você manter eterno, né? Exato. É eterno. Então, é definitivamente um colecionável eterno, assim. É uma coisa que realmente é sua. Sabe dinheiro físico que eu te dou? Então, é a mesma coisa. Eu posso te dar a minha NFT, eu posso te passar ele. E o dinheiro pode rasgar, desgastar, acabar. A gotas não. Você guarda só a sua chave privada, ela é sua sempre. Se perdeu a chave privada também, meu amigo. Mas aí perder a senha, perder tudo. Aí você perdeu tudo. Exato. Aí não tem muito pra onde fugir, né? Mas isso é definitivamente revolucionário pro mercado. A gente traz A gente conversou agora recentemente com uma pessoa muito importante de uma grande empresa
de cartão de crédito, só vou manter o nome dele privado, mas foi interessantíssima a call que a gente teve, e ele comentou com a gente sobre a dificuldade que essa grande empresa tem e quão caro é para fazer um programa de fidelidade. Pagar por milhas, né, de aviação é muito caro. Uma estrutura gigante atrás, né? Exato. E quando a gente explicou o Gotas, ele veio com um feedback pra gente incrível. Falou, cara, o Gotas é a ferramenta de fidelização para qualquer pessoa. Qualquer influenciador pode fazer um programa de fidelidade. Qualquer podcast pode fazer um programa de fidelidade. E você, inclusive, pode fazer com que você troque pelos patrocinadores. Pega o patrocinador, bota a marca ali, você quer ir pro restaurante, beleza, acumula 10 gotas aqui do programa, você vai comer com a gente de graça. Porque esse cara te acompanhou 10 vezes. Se esse cara te acompanhou, ele curtiu, ele ativou o sininho. Porque ele quer saber da próxima gota. Porque ele ganhou com aquilo, entendeu? E só para encerrar esse racional em relação a vendas e provar que isso dá certo. Cara, tem gota vendida por 10 centavos de reais, se a gente converter, né? Que normalmente é o mercado em cripto. E tem gota que é vendida por $1.000. Então, assim, tem gota... Depende muito da raridade, qual gamification que eles fazem. E para quem não conhece nada, pode comprar com Pix. Então, para ele não vai mudar nada. Ele pode comprar essa gota botando Pix e acabou. Dinheiro normal. Exato. E acaba entrando para esse mercado de Web3. Entendeu? E outra coisa importante, é dinheiro eterno. Como é que o cara pode acompanhar esse mercado? Cara, tem Porque vários você canais pode no YouTube. entrar- Tem vários pra canais. acompanhar como é que tá o processo, de quanto é que tá valendo, como é que tá... Cara, tem o Caio Vicentino, que é um dos nossos sócios, o João Razin, são pessoas muito sérias, Augusto Bax também. Tem o Bitnada também, o Felipe do Bitnada. Tem alguns canais que você pode procurar, escrever Bitnada, Augusto Bax, Caio Vicentino, João Razin, vocês vão ver que vocês vão encontrar. Tem o Marcelo Paz também, são pessoas que falam rotineiramente sobre isso. Tem vários outros criadores incríveis de Web3, inclusive, que estão todos no Gotas, então você consegue encontrar por ali também o perfil deles. Bacana. E eles comentam sempre sobre o mercado, não somente sobre especulação, mas sobre ferramenta, porque daí que tá a grande mágica disso, né? Você poder botar royalty eterno, eternizar coisas na internet. Você poderia ser um coach de fidelização específica para uma empresa que tivesse interessada, utilizando o teu processo? Cara, hoje eu, Ariel, em si, sou o empreendedor por trás disso. A gente tem investidor, eu não posso fazer outra coisa. Eu tenho que ficar focado nisso mesmo. Tá. Esse é o meu trabalho hoje em dia. Mas os meus sócios, eles normalmente fazem isso. Eles ajudam quem tiver algum Quer tipo dizer, de se ajuda. alguém tiver interesse, existe uma forma da gente conseguir, então, um coach específico que vai orientar ele e ajudar dentro do negócio dele específico a ele fazer essa fidelização utilizando a ferramenta. Isso. A gente faz esse programa sexta-feira, toda sexta-feira, que é o Mind Blowing, no canal do isso João que eu ia Razin. falar. Que o Marcos participou. Que é justamente isso, né? O programa é muito bacana. Na sexta-feira, eles... Não, eu tô falando se alguém quiser, assim, particularmente, eu quero aqui na mesa. Mas o programa é legal porque ele educa, ajuda a educar, ajuda a dar um panorama Sim. sobre as possibilidades. E é isso que é jogado lá na mesa toda semana. Então, é uma forma da pessoa também Legal. perceber que oportunidades ela tem dentro desse ambiente da Web3. Nós já falamos sobre seguros. Como é que você insere tudo isso dentro do mercado de seguros? Falamos de franquias, de restaurantes, aqui em Portugal. Né? Como é que você insere? Ué, dá para fazer isso? Dá. Com certeza dá. Tem muita oportunidade. Então, aí, se aprofundando, vai conversar com o João, saca pra caramba, com o Caio. Entendi. Né? Super Cara, aí a gente boa. fica sugerindo quais são as features importantes para o seu negócio. Tem um restaurante, teu programa de utilidade é como? Então usa a NFT. Que é um programa vendível. É um programa que você pode vender. Eu ganhei ponto, mas eu não quero usar, então eu vendo pro Marcos. Então, Fazer você uma cria pergunta escalador. difícil, Ariel, para a gente fechar aqui, que o tempo... como é que você enxerga esse futuro? Hoje já é um mercado extremamente, bizarramente interessante, assim, em relação a números, né? A gente teve o bull market, todo o mercado de inovação tem a sua sazonalidade, né? Você vai suas altas e baixas e tudo mais. A gente teve a alta já em 2020 para 2021. O mercado voltou, está se consolidando cada vez mais e crescendo muito. E muito devido aos bloqueios, à perda de valorização das moedas, aos juros, que é justamente o fundamento do Bitcoin. Então as pessoas estão começando a encontrar alternativas para investir, mas elas também pegam o investimento, compram um colecionável, compram acesso para alguma coisa, elas vão lá e fazem o market maker, que a gente chama, que tem um contexto chamado DeFi. Para quem não sabe o que é isso, depois procura no YouTube, também vai achar um pouco mais sobre isso. Então elas começaram a investir e só vieram os gigantes por trás disso. Então hoje a gente está falando, por exemplo, da AXINTZ, que eu acabei de comentar, que é o maior fundo de investimento de startups da história. Junto com a Sequoia, que é outra, que inclusive descobriu o Steve Jobs, descobriu, né, a galera do Google, como vocês conhecem hoje. BlackRock. BlackRock.
A gente tem empresas consolidadas, Nike. O Nike é muito forte em Web3 hoje em dia. A Adidas já passou por isso, está voltando agora. Cara, Gucci, todas as gigantes, Disney. Todo mundo gigante começou a entrar para esse mercado. No Brasil está tendo um movimento muito grande de grandes bancos. Itaú, né, através do fundo dele, começou a investir também numa tokenizadora. Tem a BTG investindo em projetos de cripto. Tem um monte de movimentos ao redor disso para trazer esse mercado à tona. Ou seja, é um mercado ainda que tem um caminho enorme para crescer. Muito como infra e como especulação. Você tem 2 pontos. Tem uma entrevista no South by Southwest, eu não me lembro o nome dele. Não me lembro, porque eu sempre esqueço o nome das pessoas, principalmente desses caras, assim. Mas ele estava palestrando no South by Southwest, que é um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e cultura nos Estados Unidos, em Austin, que acontece, em que ele comenta que, cara, claramente as empresas vão ter sua própria moeda, né? E a blockchain é o que vai fazer com que isso aconteça. E você não vai ter essas barreiras, né? Vou precisar... A Angola não consigo mandar dinheiro para Portugal, é um negócio complexo demais. Mas por aqui é minha própria moeda, amigo. Você pode comprar por aí direto. Então isso tudo ajuda muito nessa dimensão. Olha só que, a que ponto, né? Tem a moeda do Jorge, a moeda do Marcos, a moeda do Ariel. Loucura. Esse mercado é interessantíssimo. Principalmente para investimento, para crescimento, para fidelização, para ingresso. Eu peço para você uma mensagem, uma deixar frase uma aí, né? mensagem para quem está ouvindo e uma frase. Caramba. Temos aqui empreendedores. E tem um né? negócio para falar contigo, mas esse daqui não vai dar tempo. Offline. Você lembra que eu te falei que ia falar sobre meio ambiente contigo, né? Tem um negócio interessantíssimo para conversar contigo, mas vou conversar offline e depois vamos ver de novo aqui online para a gente conversar outra vez. Tá bom. Vamos lá. Eu acho que assim, uma motivação para que você ouça tudo que você ouviu agora e comece a empreender. Para o mercado de Web3 em si, eu acho que é muito importante você estudar, experimentar, olhar isso com carinho, mas botar a mão na prática mesmo, sabe? Botar a mão no negócio mesmo, praticar mesmo o negócio, na verdade. Botar a mão na massa, na real. Legal. Ou seja, compra ali o seu tokenzinho, vê como é que entrou, não entrou, entende um pouco dessa lógica, começa a compreender esse mercado, porque simplesmente é a evolução da internet. Então, se você trabalha com internet... Né? Vai lá, bota a mão Exato, na massa. Né? Bota a mão na massa. Legal. Então, no final das contas, assim, você vai precisar ter essa experiência para conseguir novas gerações, novas oportunidades de trabalho daqui para frente. E lembrando que quem chega primeiro, aí é a minha frase, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Né? Então, acho que é hora de você conseguir entrar nisso aí. Falar de meio ambiente, tratamento de água. Pessoal, deixa eu liberar minha gota, calma aí. Gotas.social. Vamos fazer um código juntos aqui. Qual que pode ser o código? O código? 351? Pode ser Estúdio 351? Estúdio 351 é o código. Então vai lá, Estúdio gotas. com E? Não. Ou sem Estúdio S, né? Estúdio 351 com S. Estúdio com Tá. S 351. Então, gotas.social e coloque esse código para resgatar a gota desse episódio para que você tenha grande vantagem Estúdio depois. 351. É o isso. código. Exatamente. Vai estar escrito aí no finalzinho para você. E você tem que... Cara, pra você entender o negócio, tem que correr. Se não correr, cara, perdeu tua gota. Vai ficar sujinho. Eu vou tirar uma foto nossa lá depois. Vou depois do episódio para vocês terem como imagem nessa gota. Ok, muito obrigado. Valeu, Léo. Muito obrigado pela Até a oportunidade. Foi próxima ótimo aí, papo. então. Valeu, Ariel. Tchau. Um abraço.